Irmãos, que culto maravilhoso, não é? Quem aqui pôde sentir a presença de Deus nesse culto, amém? Já fomos abençoados, já fomos edificados, exaltando a Deus através do louvor e da oração. E agora, irmãos, nós estaremos pedindo a Ele que fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Curvemos as nossas frontes e vamos pedir a Deus que esteja falando por meio dessa serva e que esteja abrindo os nossos corações e as nossas mentes para que possamos entender a palavra dEle nessa manhã de domingo. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos aqui para te prestar um culto, Senhor, e estamos sendo abençoados de forma tão grande, Senhor. Podemos sentir a Tua presença, podemos sentir o Teu cuidado, Senhor, sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja. Pedimos que o Senhor estenda, ó Deus, esse cuidado sobre todo o nosso Brasil, sobre a humanidade, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que abrevie esses tempos, ó Deus, que abrevie esses dias de calamidade, quando esse vírus tem ceifado tantas vidas. Seja, Senhor, com os médicos nos hospitais, seja com os enfermeiros, seja com os técnicos, seja, ó Deus, com o pessoal da limpeza, seja, Senhor, com cada pessoa que tem um parente internado nessa manhã, dê a eles a paz que excede todo o entendimento, que eles possam descansar em Ti, na certeza de que o Senhor estará agindo de acordo com a Tua vontade. Venha ser com aqueles que estão, ó Deus, enlutados no dia de hoje. Te pedimos a mesma coisa, ó Deus, a paz que excede todo o entendimento. Como precisamos da Tua paz, Senhor, como precisamos descansar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a descansarmos em Ti, a colocarmos no Teu altar tudo aquilo que anseia o nosso coração, tudo aquilo que afeta a nossa alma e que o descanso, ó Deus, possa vir até cada um de nós. Agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Fala, Deus. Fala através da Tua palavra, que eu não seja ninguém aqui falando, ó Deus, mas seja o Teu Espírito Santo. Abra as nossas mentes, Senhor, abra os nossos corações, tira, ó Deus, do nosso pensamento qualquer coisa que possa tirar a nossa atenção, desvirtuar, ó Deus, o nosso pensamento, que nós tenhamos, ó Deus, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito totalmente focado naquilo que o Senhor estará falando, revelando nessa manhã. Senhor, nós te pedimos que através dessa palavra almas venham a te aceitar como único e suficiente Salvador. Que pessoas possam se reconciliar contigo, ó Deus, aquelas que estão afastadas, aquelas que estão desinteressadas, ó Deus. Faça essa palavra chegar até o coração delas, até o ouvido delas, e que elas possam, ó Deus, estar retornando à Tua casa, retornando à Tua presença, ó Deus, voltando a Te buscar, ó Deus, para que no dia do Teu juízo, Senhor, todos nós possamos estar juntos, num só louvor, de exaltação e de glorificação ao Teu nome. Abençoe a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estaremos dando continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis, capítulos de 1 a 11. Hoje estaremos estudando o capítulo 7. No domingo passado, nós falamos, mas eu não consegui nem entrar nos meus apontamentos, porque o tempo não seria suficiente. Fizemos uma mensagem, então, tanto um quanto escatológica ali, pegando o Velho Testamento e colocando a atenção para aquilo que estará vindo sobre nós, porque a história de Noé, que consta aqui no capítulo 6, 7, 8 de Gênesis, é um anúncio sobre aquilo que estará acontecendo. Há 2000 anos nós pregamos a volta de Cristo. Nós pregamos que Ele estará voltando, que Ele estará levando a sua igreja. E aí eu te pergunto, você estará indo com Ele? Você ficará entre aqueles que estão ainda sem salvação?
eu estive pensando, irmãos, que nos 120 anos que Noé pregou a palavra, porque, segundo Pedro diz, que o próprio Cristo pregava por intermédio de Noé. Durante aqueles 120 anos, a Bíblia diz que ninguém se converteu, ninguém aceitou a palavra que Noé estava pregando. Mas eu fiquei pensando que, com certeza, tinham aqueles que estavam interessados em ouvir Noé. Tinha aqueles que iam até o lugar onde Noé estava construindo a arca e ficavam sentados ouvindo as palavras de Noé, que eram simpatizantes à palavra de Noé. Mas entenda, principalmente você que está me ouvindo, não sei se hoje, não sei em que tempo, só entrou na arca Noé e sua família. 8 pessoas, em 120 anos, apenas 8 pessoas. Porque não adianta você estar interessado, não adianta você ser simpatizante, você precisa aceitar. No dia do juízo final, não vai adiantar você dizer, não, mas eu ouvi as mensagens lá da PIB, da freguesia, eu assisti o culto, eu ouvi o culto online, eu assisti o culto online, eu participava, eu contribuía. Não adianta. É como eu falei no domingo passado, é como o vácuo. Não existe 99,9% do vácuo. Se estiver faltando 0,01, não é vácuo. Ou é vácuo ou não é vácuo. Ou a embalagem ela está totalmente sem ar, ou ela possui ar. Ou você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você não tem Jesus como seu Salvador, e você não tem um advogado por você no dia do juízo final. Mas vamos abrir a palavra lá em Gênesis capítulo 6. No capítulo 6, a Bíblia diz que a corrupção ela era generalizada. E uma frase que eu tenho invocado e que eu vou repetir essa manhã, que fala ao meu coração, é quando aqui em Gênesis capítulo 6, o texto diz que todo o pensamento do homem era mau. Todo o pensamento deles era mau, por isso Deus olhou e a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Esse arrependeu, falamos há uns 3 domingos atrás, que não é o arrependimento no sentido de ter feito algo errado. Deus não é homem que venha a se arrepender. O texto está dizendo se arrependeu no sentido de que Ele quer que você entenda pelos seus sentimentos, pela sua forma, pelo seu entendimento, que você tenha noção daquilo que estava acontecendo com Deus. Deus, Ele é onisciente, então Ele sabia aquilo, sabia que a humanidade ela iria se corromper. Ele tinha esse entendimento. Mas Ele criou a humanidade e agora a Bíblia diz que Ele se arrepende. E aí você entende, porque eu tenho certeza que você já se arrependeu de algo que você fez, ou algo que você deixou de fazer. E Deus decide, então, destruir a humanidade, acabar com a humanidade. Mas essa destruição não seria 100% da humanidade, porque quando Deus olhou, Ele viu um homem que era justo. E esse homem era Noé. Deus viu em Noé justiça. Observe, Deus não viu em Noé santidade. Deus não viu em Noé falta de pecado, ausência de pecado. Noé era um pecador. Noé vivia fazia parte de uma geração que era corrupta. Noé, ele estava sujeito ali ao pecado, ele era descendente de Adão, como eu e você somos, e como descendentes de Adão, nós nascemos pecadores.
Mas Deus viu justiça em Noé. Deus viu que da parte de Noé havia um desejo de se acertar, havia um desejo de fazer aquilo que era certo. E isso é o que mais podemos querer que Deus veja em nós. Nós buscamos a santidade, nós buscamos a perfeição, nós buscamos a estatura do varão perfeito. Mas eu quero, irmãos, ser, como o irmão Jorge estava falando hoje na escola dominical, eu quero ser aquele ignorante, não é? Bem-aventurado os da mente, irmão. Os pobres de espírito. Obrigado, pastor Marcos. Eu quero ser pobre de espírito. Eu quero ser pobre de espírito. Eu não quero pensar de mim além do que eu devo, além do que eu sou. Quando eu me sinto muito forte, quando eu me sinto muito eu sou porque sou, então já está tudo perdido. Quando Deus olhou para Noé, Deus viu em Noé alguém que buscava ser justo. E Deus separou Noé. E Deus diz para Noé, Noé, constrói uma arca. Nós conhecemos a história, por isso eu não vou me deter lendo, irmãos, mas a mensagem ela está baseada aqui. A partir de Gênesis 6, capítulo 11, até todo o capítulo 7. Esse é o texto em que estamos pregando. Os irmãos acompanhem e, por favor, leiam. Quando chegarem em casa, leiam todo o texto. Nós estaremos pontuando um ou outro versículo, mas é importante a sua leitura para o entendimento completo. Deus manda Noé construir a arca. E aí, tem uma sequência que é muito interessante e que vale a pena nós estarmos lendo. Observe que esse texto ele foi escrito por Moisés. Esse texto foi escrito muito tempo depois de todos esses acontecimentos. Esse texto foi escrito para que o povo de Israel, que estaria entrando na terra prometida, pudesse ter um conhecimento daquilo que havia acontecido com os seus ancestrais. Daqui a pouco, no capítulo 11 e 12, nós vamos ver ali Deus chamando Abraão para que ele fosse o pai daquela nação, o surgimento da nação de Israel. Aqui em Noé, nós vemos Noé como sendo descendente de Sete. E podemos ver que os descendentes de Sete são os descendentes da mulher. A partir do pecado de Adão e Eva, houve ali a separação, e Deus diz que a serpente, a semente da serpente esmagaria, feriria o calcanhar, e a serpente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então você tem ali a descrição daquilo que vai acontecendo com as sementes da serpente e a semente da mulher. Noé é descendente da semente da mulher. Esse texto aqui, a partir aqui do capítulo 11, do versículo 11 do capítulo 6, e o capítulo 7, ele é um texto hebraico, e ele faz parte da literatura, ele tem a composição da literatura hebraica, e se você observar, ele vai se repetir. Parece até que ele é muito repetitivo, porque ele vai estar sempre falando a quantidade de animais puros, a quantidade de animais impuros, a quantidade de pessoas que estariam na arca, quem entraria na arca. Vamos ler apenas uma vez, e quando você chegar em casa, você leia todas as vezes. Olha só, a partir do versículo 19 do capítulo 6. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para o conservares.
Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á por alimento e a ti e a eles. Versículo 22, vamos ler juntos? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhes ordenara. Aí começa o capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas todos os animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Versículo 5, vamos ler? E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhes ordenara. E aconteceu, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se de todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 na arca de Noé, eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhes havia ordenado. O finalzinho do versículo diz que o Senhor fez o quê? Fechou a porta atrás deles. Viu como se repete? Mas em cada um desses textos, e essa é a divisão do sermão que faremos nessa manhã, nós veremos que a cada repetição, Deus dá um enfoque para aquilo que está acontecendo. Na primeira parte, do capítulo 7 até o versículo 5, nós vemos que Deus quer destacar a obediência de Noé. Que Noé vai fazer tudo segundo o Senhor ordenara. Irmãos, se fôssemos eu e você, responde aí só para você, não precisa responder alto não, que eu quero que você seja bem sincero. Você obedeceria? A humanidade estava perdida. Olha, não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha sinagoga. Como é que se dava o relacionamento entre Noé e Deus? A Bíblia não diz que foi uma aparição mágica, que apareceu diante de Noé, que Noé teve a visão da arca. Deus disse a Noé que estaria destruindo a humanidade e que para que Noé se salvasse, ele construísse a arca, e Noé creu. Não estou aqui para dizer que Noé era melhor do que a gente, mas nesse sentido eu creio que, pelo menos dos que aqui estão, ele era mais credo. Porque Deus
invariavelmente tem nos chamado para realizar a obra dele. Noé tinha a missão de construir a arca, e Noé tinha a missão de pregar que o fim estava por vir. Ele te deixou a mensagem, você não está aqui à toa. Se você não tivesse uma missão a cumprir, você já teria sido levado. Ninguém está aqui à toa, irmãos, todos nós temos uma missão. Você que está em casa e que poderia estar aqui, lembre-se, Deus tem uma missão para você. Deus tem um trabalho para você realizar. Deus nunca chamou ninguém que estivesse à toa. O que você sabe? Qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? Você pensa que Noé era carpinteiro? Noé não era carpinteiro, Noé era agricultor. Mas ele teve que construir, ele deve ter ferido a mão no martelo e no prego muitas das vezes. Ele deve ter errado na hora de derrubar a árvore veio caindo para o lado dele e ele deve ter tido que sair correndo. Imagine, você, militar, contador, professor, diretor, não é? Pensa aí você dentro da sua profissão e Deus dizendo, vai lá e faz isso. Como que seria? Qual seria o primeiro pensamento que viria à nossa mente? Eu não tenho tempo, eu não tenho qualidade, habilidade, ninguém quer fazer nada comigo, esse povo não quer nada. Você foi chamado para realizar determinada tarefa, mas quando a gente chega para a pessoa e fala, fulano, Deus está te chamando, esse povo não quer nada. Ninguém quer nada. Chamei o irmão Jorge para dar aula na EBD. Ele podia dizer, mas irmã, esse povo não quer nada, não está nem vindo para o culto, vai vir para a EBD? Se tivesse o irmão falaria com o mesmo ardor, não é nem que fosse só para Soraya. A gente sempre coloca a culpa em terceiro. Noé podia dizer, não tem ninguém para me ajudar, Senhor. Como é que vai ser isso? Eu e meus 3 filhos. Eu não tenho tempo, eu preciso lavrar a terra, eu preciso jogar a semente, eu preciso vender aquilo que eu planto para que a minha família possa ter como sobreviver. Essa é uma outra desculpa muito comum, eu não tenho tempo. Eu estou estudando, eu estou fazendo faculdade, eu estou trabalhando, eu trabalho demais, eu faço isso, eu faço aquilo. E a obra do Senhor fica relegada a segundo plano. E a terceira desculpa, eu não sei fazer. Eu não sei dar aula, eu não sei cantar. Até tem que me redimir com o pastor, né, pastor? Eu falo isso, né? O pastor me chama para cantar, eu digo, pastor, não canto nada, né? Eu preciso me redimir, pastor. Aí, tá vendo como é que Deus fala para a gente? É Ele quem nos capacita. Se Ele te chamou para exercer determinada tarefa, Ele vai te capacitar. Foi Ele que capacitou Noé. E aqui nessa primeira parte, nesses primeiros 5 versículos, esse é o destaque que está sendo dado para aquele povo que estava ali pronto para entrar na terra prometida. Olha o povo para o qual o texto estava sendo escrito. Ex-escravos. Durante 420 anos haviam sido escravos no Egito e agora eles teriam que virar guerreiros. E olha como o texto é importante, porque quando Moisés manda os espias lá na terra de Canaã, eles voltam dizendo o quê? Não temos condição de lutar contra aquelas pessoas, porque eles são mais fortes do que nós. E diante deles nós parecemos gafanhotos. É Deus quem nos capacita. Você crê que você serve a um Deus que é todo-poderoso? Eu vou fazer pergunta de novo. Você crê que você serve a um Deus que é todo-poderoso? Você crê que Ele chama só os fortes para executar a sua tarefa?
Não, Ele chama os fracos, Ele chama os humildes. Ele chama os loucos. Ele chama a mim, Ele chama você, não pela nossa capacidade ou nosso potencial, mas por aquilo que Ele pode realizar por meio de nossa fraqueza. Como diz Paulo, quando eu estou forte é porque eu estou fraco, mas quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Glória a Deus. Vamos fazer um culto pentecostal. Versículo 6, ele vai continuar repetindo. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio o inundaram. Mas vamos lá para o versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Está fora? Tá. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, irmãos, a gente pode ver na primeira parte que Deus chamou Noé porque ele era justo e Noé obedeceu a Deus. Ele atendeu aos desígnios de Deus para a sua vida. E agora, nessa segunda sequência de repetição, o texto vai nos dizer que o dia do dilúvio chegou. O dia do dilúvio chegou. As promessas de Deus para muitos parecem tardias. E Pedro vai dizer, lembre-se que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Muitos irmãos, estávamos ouvindo no domingo passado o irmão Demétrio, e ele estava falando que lá na Europa as pessoas entendem a Bíblia como sendo a história da carochinha. Você de fato acredita nisso? E é chocante, não é? Porque grandes pregadores, a reforma, tudo partiu dali, e agora a gente vê a frieza espiritual que alcança aquelas pessoas. Talvez você acredita de fato que Cristo vai voltar? Acredita, irmãos? Acredita de fato que aquele que não tem Cristo como seu Salvador vai para o inferno? Acredita no inferno? Porque tem gente que não acredita no inferno. Às vezes eu acho que até eu duvido do inferno. Sabe por quê, irmãos? Se nós de fato acreditássemos no inferno, no horror que vai ser o inferno, nós não seríamos tão acomodados. Como conhecedores da palavra de Cristo que liberta, como conhecedores do caminho, da verdade e da vida, tendo recebido a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, nós somos muito acomodados para dizer que de fato acreditamos. Sei lá, às vezes bate assim uma neura, que nós estamos vindo à igreja mais por acomodação, mais por religiosidade, do que por de fato acreditar que aquele seu conhecido, aquele seu querido, aquele seu filho, aquele seu sobrinho, aquele seu neto, a sua namorada, o seu namorado, noivo, esposa, pai, mãe, que não tem Jesus como único e suficiente Salvador, vai para o inferno. E olha, irmãos, o dia final, nós estamos mais suscetíveis a ele do que em qualquer momento da nossa existência. Sempre foi assim. Nós não sabemos o que vai estar acontecendo no minuto seguinte. Eu posso ter um infarto, cair aqui durinho. Alguns pregadores já morreram pregando. Temos ouvido sobre isso, mas, irmãos, nunca foi tão assim, latente. Você conversa com uma pessoa hoje, alguns
pregadores, alguns cantores fazendo uma live hoje, daqui a 10, 15 dias vem a notícia de que a pessoa morreu. Você está lá com o seu amigo hoje, conversando, participando de um almoço, indo, não sei fazer o que nesse momento de pandemia, fica difícil até a gente falar, dar exemplo. Mas você está lá conversando com a pessoa e daqui a uma semana você recebe a notícia de que a pessoa está doente. Depois que a pessoa foi internada. Depois que a pessoa faleceu. De cada 10 que entra, só 3 saem. O dia do dilúvio chega. A morte chega para mim, para você, a morte chega para todos. E eu quero te dizer que se você ainda não teve um encontro com Deus, que se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, o único e suficiente Salvador, o único caminho que pode nos levar ao céu, esse é o momento. Essa é a hora, Ele te convida. Não deixe para amanhã, porque depois de ter ouvido esse sermão, você não vai poder chegar diante de Deus e dizer, nunca me falaram de Cristo. E você que tem essa palavra, você que é conhecedor dessa palavra, desperta. Desperta, igreja. Aviva, os dias são maus, os dias são curtos. E precisamos pregar a palavra, precisamos sair do nosso comodismo. Olha, no primeiro ponto, quando eu digo que Noé atendeu Deus em todas as coisas, eu esqueci de colocar uma posição que é muito importante. Noé fez todo o trabalho. A única coisa que a Bíblia diz que Deus facilitou para Noé foi enviando os animais. Porque a Bíblia diz que Deus enviou os animais na quantidade que deveriam entrar na arca. Então Noé não teve que sair laçando o animal. Mas Deus não diz que facilitou no corte das árvores. Deus não diz que facilitou na limpeza da madeira. Deus não diz que facilitou na execução da arca. Como engenheiro, eu digo que Noé deve ter colocado madeira e teve que tirar a madeira muitas das vezes porque colocou errado, fora da medida, fora do prumo. Teve trabalho e teve retrabalho. E nós, os crentes do século atual, não procura Deus para realizar tarefa nenhuma. Nós procuramos a Deus porque queremos que Ele faça coisas por nós. Eu quero Deus porque eu quero restaurar a minha vida financeira. Eu sirvo a Deus porque eu quero restaurar o meu casamento. Eu sirvo a Deus porque o meu filho está num momento difícil da vida, ou a minha filha. Você serve a Deus porque você quer as bênçãos que Ele pode te dar, ou você serve a Deus realmente no eis-me aqui, Senhor, para o que Tu quiseres fazer por meio da minha vida. Analisa, pensa. E aí continua aqui a última sequência. Vai dizer que houve chuva copiosa. Versículo 14, ele, todos os animais, segundo a sua espécie, entraram, os gados, de toda a carne. O versículo 16 vai dizer, era macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta. Esse é um ponto bem polêmico. É bem claro que entrou macho e fêmea. É como se Deus tivesse dado
É como quando o nosso computador trava, né? Você está ali, abriu vários sites, fazendo pesquisa, está com vários programas abertos, e aí, de repente, você percebe que você não consegue fazer nada. Você pega o mouse, você balança, soca o mouse e a tela está parada. A setinha está parada, ela não vai para lado nenhum. E aí, o que nós precisamos fazer muitas das vezes? Meter o dedo lá na tomada, né, no controle ali, e desligar. Qual é o nome que damos a isso? Qual o nome que damos a isso? Resetar. Nós resetamos o computador, resetamos a máquina. É como se Deus estivesse fazendo isso. Criou a humanidade, separou ali os descendentes da mulher, a semente da serpente, mas de repente as sementes se misturaram, de repente a corrupção se generalizou e Deus precisa resetar a humanidade. Mas quando você reseta, não vem uma mensagenzinha que diz assim: esse programa não foi fechado adequadamente, deseja reiniciar? Ele não destruiu, ele não deletou a humanidade. Ele vai reiniciar a história humana por meio da família de Noé. Por meio daqueles animais que ele mesmo separou para que fossem até a arca. E aí, me desculpem os que pensam ao contrário, sei que vou ser politicamente incorreta, mas é a Bíblia, é macho e fêmea. A salvação da família de Noé era para que a humanidade se reiniciasse. Só existe procriação por meio de macho. Só existe procriação por meio de macho e fêmea. Por isso, eram 4 casais. Noé, a sua esposa, os 3 filhos de Noé e as 3 esposas dos filhos de Noé. E cada animal, puro ou impuro. Essa é uma designação que faz sentido quando, a partir de Êxodo e Levítico, vamos estudar, porque são os animais que podiam ser utilizados na oferta, no holocausto a Deus, os animais que podiam ser comidos e aqueles que não podiam ser comidos. Aqui, dentro desse tempo, eu não sei como Deus fez, é porque Ele mesmo que mandou os animais e mandou a quantidade. Porque nesse tempo de Noé não havia essa separação. Mas faz todo sentido para as pessoas que estariam lendo mais tarde, para as quais Moisés estava escrevendo. Se entendermos também os animais puros, além deles serem utilizados na oferta, no holocausto, que é a primeira coisa que Noé vai fazer quando sai da arca, o pastor estará tratando no próximo domingo, esses animais também serviriam para alimento. Porque usa lógica. Até Noé lavrar a terra, jogar semente, a semente dar fruto, eles iam passar um bocadinho de fome. Então, eles precisavam se alimentar de animais. E a Bíblia aqui vai relatar isso. Alguns estudiosos, inclusive, defendem que, a partir desse momento, é que comer carne passou a ser usual. Eu não me aprofundei nesse estudo, estou apenas relatando. Acho também esse ponto irrelevante. Só uma curiosidade. Essa é a designação de animal puro e impuro. O que importa mesmo é que Deus separou ali aqueles que Ele queriam para dar continuidade
a humanidade que ele havia criado. Irmãos, estamos nós aqui em pleno século XXI, passando por essa pandemia. Todos nós, eu acredito que ninguém, se tiver que se manifeste aqui, que esteja isento de ter perdido algum amigo, algum familiar, alguém próximo por essa doença. Perdemos também por outros motivos, acidentes, outras doenças. O que importa, irmãos, é que essa mensagem nos traz a urgência. A urgência de estarmos fazendo aquilo que Deus deseja realizar por meio da minha vida e da sua vida. A urgência de você decidir em que lugar que você quer estar. Você já parou para pensar quando a água começou a cair? E aquelas pessoas começaram a pensar, porque alguns teólogos também dizem que até então nunca havia chovido sobre a terra, que só garoava. E aí começa a cair água do céu. Eu acho que na primeira gota eu já ia correr, ia falar, o cara estava certo, deixa eu ir para lá. Mas a porta foi fechada por Deus. Isso fala, irmãos, isso parece assim uma coisa boba, né? A porta foi fechada por Deus. Ai, Jesus, misericórdia. Não vai adiantar você chegar lá em cima e dizer, Deus, pelo amor de tudo que te é sagrado, traz meu filho. Ele fecha a porta, Ele dá todas as chances, todas as oportunidades, mas, irmão, quando acabar, acabou. Eu já fui em alguns sepultamentos e aí você vê as pessoas falando assim, não, mas vai para o céu não, se não aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, vai para o inferno. Não existe outro caminho pelo qual possamos ser salvos, se não aceitar, se não disser, Jesus, eu te aceito, vai para o inferno. E isso é como ele fechar a porta por fora. É ele que fecha a lacra, sabe por quê? Se dependesse de Noé, Noé ia começar a abrir a porta. Não, esse aqui já ouviu, Senhor, deixa entrar fulano, deixa entrar Beltrano, que é a forma como nós pensamos. A gente faz isso o tempo todo. Meu irmão mandou mensagem, irmã, não fiz a minha inscrição, posso ir para o culto? Pode, irmão, vai lá, pode ir lá, diz que fui eu que deixei, se não deixarem você entrar. A gente faz isso, Ju, me perdoa, sei que ela vai reclamar de lá da casa dela. A gente sempre quer que caiba, a gente nunca quer dizer o não, a gente nunca quer ser o negativo, então pode vir, vem. É assim que a gente age. Se ele deixasse a gente chegar lá no céu e pedir, mas lembra da história do rico de Lázaro? O rico lá do inferno diz, Senhor, deixa Lázaro ir lá e falar para os meus irmãos. E o Senhor diz, não, eles têm a lei e os profetas. Tem a Bíblia e tem eu e você, que fomos chamados para uma tarefa tão grande, que nem a anjos foi dar a executar. A tarefa de pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. A tempo, e irmãos, nunca foi tão atual, tão necessário pregarmos nesse tempo. Eu não sei se aqui presente tem alguma pessoa que gostaria de se entregar. Gostaria de dizer, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Alguém aqui presente que ouviu essa mensagem,
Você que está na sua casa, que está ouvindo essa mensagem, eu não sei em que tempo, mas se o Espírito Santo estiver tocando no seu coração, se você estiver sentindo a necessidade pungente de dizer, Senhor, eu te aceito, eu reconheço que só existe salvação por meio de Ti. Se você está aqui presente, eu te convido para vir à frente. E se você está em casa, eu peço que você nos procure. Alguém aqui presente se coloca na situação daqueles que são simpatizantes, daqueles que ouvem, se agradam, mas nunca tomaram uma decisão de fato? Você faz parte desses? Que ainda não tomou um compromisso real e verdadeiro com Deus? Eu te convido a vir à frente. Alguém aqui presente gostaria de pedir batismo? Nós estamos formando uma classe de batismo para estarmos batizando agora no aniversário de nossa igreja. Alguém aqui presente gostaria de vir? Quer batismo? Amém, Jesus. Vamos orar, irmãos. Vai lá com o vovô. O vovô está todo bobo. Vai. Vamos orar, vamos nos colocar de pé, vamos estender a mão sobre esses irmãos. Se você sabe que você deveria estar fazendo algo e não está fazendo, coloque a mão para você mesmo e diga, Senhor, me usa. Senhor, me capacita. Senhor, me tira do comodismo. Senhor, me tira, Senhor. Aviva minha alma, Senhor. Me aviva para que eu possa falar de Ti. Obrigado, Deus, por essa vida que vem à frente, dizendo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te aceito, Jesus, porque sei que não há outro lugar, a não ser do Teu lado, ó Deus, onde eu queira estar. Eu te aceito, Senhor, porque sei que caminhar contigo é o que de melhor eu posso decidir em minha vida. Abençoa, Senhor, essa família que está aqui dizendo, eu quero romper as águas, Senhor, eu quero ali me derramar, Senhor, eu quero dizer que eu quero morrer para o mundo, ó Deus, e nascer para Ti. Eu quero nascer nova criatura, Jesus. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, aviva, Senhor, os nossos corações, aviva a nossa alma, Senhor. Que possamos estar prontos para exercer aquilo que o Senhor quer realizar por meio de nossas vidas a qualquer tempo. É o que nós te pedimos, Jesus. No Teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. A irmã. Vou pedir aos irmãos que têm afinidade com as pessoas